O mundo poderia ser completamente diferente se o imperador Francisco José da Áustria-Hungria tivesse ouvido as palavras proféticas de Dom Bosco. Vamos então ver esta carta inédita que foi escrita por Dom Bosco, grande Dom Bosco, no ano de 1873. Dom Bosco, que tinha tantos dons e carismas, entre eles o dom da profecia, escreveu uma carta para o Francisco José, o imperador da Áustria-Hungria, que naquele tempo era o maior chefe de Estado da Europa. E São João Bosco prenuncia que tempos tempestuosos se avizinhavam para a Igreja e para as nações. Esses dias difíceis viriam como um castigo pelo abandono da prática da lei de Deus. Então, Dom Bosco dá orientações precisas no campo da política internacional para Francisco José, imperador católico, para que tomasse as melhores decisões pelo bem da cristandade. A carta que Dom Bosco escreveu está nas palavras de Deus e começa assim: Isso diz o Senhor ao imperador da Áustria. O próprio Senhor está se dirigindo ao imperador da Áustria por meio de Dom Bosco, dizendo: cobra ânimo, zela por meus servos fiéis e por ti mesmo. Minha ira está para instalar sobre todas as nações da terra, porque esse quer fazer olvidar a minha lei e levar em triunfo os que a profanam, oprimir os que a observam. Queres tu ser a vara de meu poder? Queres cumprir minhas vontades arcanas e tornar-te benfeitor da humanidade? Apoia-te nas nações do norte, mas não na Prússia. Estreita relações com a Rússia, mas não faças nenhuma aliança com ela. Associa-te à França católica. Atrás da França virá a Espanha. Formai um só espírito, uma só ação. Sumo segredo com os inimigos do meu santo nome. Com prudência e com energia, vos tornareis invencíveis. Não acredites nas mentiras dos que te dizem o contrário. Não pactues com os inimigos do crucificado. Espere e confie em mim, que sou eu quem dá as vitórias aos exércitos, o Salvador dos povos e dos soberanos. Amém. Só algumas observações desta carta, que foi Nosso Senhor que falou por meio de Dom Bosco ao imperador Francisco José da Áustria, imperador católico, edito para se apoiar às nações católicas, como a França, a filha primogênita da Igreja. E além da França, se associar à Espanha, também uma nação que tem toda a sua tradição ligada ao catolicismo. E é dito: formai um só espírito, uma só nação. Deste modo, Nosso Senhor diz: vos tornareis invencíveis. Ou seja, se a cristandade se unisse, eles se tornariam invencíveis. E continua: não acredite nas mentiras dos que dizem o contrário. Ou seja, Nosso Senhor sabia que iam tentar persuadi-lo a fazer o contrário, a não se aliar à França nem à Espanha. E ainda é dito: não faça pacto com os inimigos do crucificado, com os inimigos do catolicismo. E olha só o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. O imperador Francisco José não aceitou as ordens que foram passadas, as orientações que Dom Bosco lhe passou. É dito
para não fazer pacto com a Prússia. A Prússia depois iria se tornar a Alemanha. E vejamos aqui, na Primeira Guerra Mundial, a Tríplice Aliança é composta de Alemanha e Áustria-Hungria. Ou seja, Francisco José não aceitou essas orientações. Foi dito para não fazer associação com a Prússia, com a Alemanha, e ele fez. A Prússia, uma nação protestante. E não somente isso, lhe havia sido dito para estar unido à França. E é justamente contra a França que o Império Austro-Húngaro vai combater na Primeira Guerra Mundial. Ele fez, o imperador Francisco José, tudo ao contrário do que Dom Bosco lhe havia passado. Que tristeza, a história do mundo poderia ter sido completamente diferente. Francisco José morreu em plena guerra, no ano de 1916, e o seu império foi dissolvido poucos anos depois. Nosso Senhor havia dito que esta liga entre os países católicos iam se tornar invencíveis, se fosse dado ouvido às palavras que Dom Bosco dirigiu. Mas não foram, e o que aconteceu foi justamente o contrário, de invencível, desastre após desastre, a morte do imperador, a dissolução do maior império católico e as destruições causadas pela Primeira Guerra Mundial. Não somente isto, mas também pela Segunda Guerra Mundial, porque, devido ao modo com que encerrou-se a Primeira Guerra Mundial, foi criado um sentimento de vingança por parte da Alemanha, um sentimento de revanche dos alemães, que tiveram na Segunda Guerra Mundial uma oportunidade, eles viam como uma oportunidade de desfazer a derrota da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, se o imperador Francisco José tivesse ouvido as palavras proféticas ditas por Dom Bosco, o mundo seria completamente diferente. As coisas não teriam sido da forma como que foram na Primeira Guerra Mundial. Talvez não teríamos uma Segunda Guerra Mundial. Talvez não teríamos os regimes totalitários que nós tivemos o período entre guerras. Talvez não tivéssemos a Guerra Fria. Enfim, não podemos saber. Não podemos saber ao certo, mas que as coisas estariam bem melhores, estaríamos com uma cristandade consolidada, caso o imperador tivesse ouvido as palavras do céu. Isso nós possamos ter certeza que, de fato, as palavras de Dom Bosco iam se realizar. E aqui serve como uma grande lição. Sempre quando o céu tem um recado a nos passar, que nós saibamos confiar plenamente, assim como nós vimos que o céu indicou todos os caminhos, mas o imperador Francisco José não quis acatar e o desfecho foi trágico. Assim também Nossa Senhora vem dando muitas mensagens para nós, vem aparecendo em diversos locais, seja Quita, seja Fátima, seja Lourdes. Quantas e quantas aparições, e sempre nos dando também os caminhos que devemos seguir. Sempre indicando a importância dos sacrifícios, das penitências. Sempre mostrando a importância da recitação do Santo Rosário. Em Fátima, Nossa Senhora também falou da devoção ao Imaculado Coração. Falou da importância dos 5 primeiros sábados dedicados a ela, que nós possamos acolher todos esses avisos do céu com muita, mas muita seriedade, que possamos fazer muitos sacrifícios e penitências oferecendo a Nossa Senhora, que possamos rezar o rosário todos os dias, que possamos ter uma devoção ao Imaculado Coração de Maria, se consagrando a ela pelo método de São Luís Maria de Montfort, que possamos fazer a devoção dos 5 primeiros sábados.
E, seguindo as orientações do céu, com certeza nós estaremos no caminho da vitória, no caminho certo. Dom Bosco, rogai por nós.